Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel de uruçu. Sejam bem-vindos à Lojinha LTDA. Aqui você tem todo o banco, toda a cadeira e, quiçá, toda a grade que você deseja. E todo o guarda que você precisa. Só que aqui o guarda também é o juiz, o júri e o carrasco. Tá bom, né? Antes de começar o nosso vídeo de hoje, iremos fazer um pedido, uma súplica, como eu posso dizer? É a nossa humilhação diária. Por favor, deixe seu like, compartilhem, clique no sininho e principalmente se inscreva nesse canal, porque esse canal precisa de mais pessoas. Até porque o nosso projeto de dominar o mundo começa aqui e temos poucas pessoas para dominar o mundo. No vídeo de hoje o combate. Nosso combate terá quem subindo para o ringue, Douglas? Do nosso lado direito. Do lado direito, o homem que protege as ruas, o juiz Joseph Dredd. Quando o cara... Eu sei que você não assistiu muita luta. Quando você for anunciar o lutador, você fala a altura e o peso. E depois você fala o apelido dele. Mas agora já foi. E do nosso lado esquerdo, quem tá lá? Do lado esquerdo, pesando... eu não sei quantos quilos. 50 por causa do capacete. Joseph Dredd. Temos os nossos lutadores preparados para o início do embate que acontecerá nesse canal. Então, Douglas, de maneira sucinta e direta, eu acredito que os dois enredos eles sejam a mesma coisa. Mas se existir alguma diferença, faz um resuminho do filme pra gente aí, por favor, de cada um ou dos dois ao mesmo tempo. Fica ao seu critério. Dredd vs Dredd, né? O juiz Dredd de 1995 e o do outro ano. O de 95 é o juiz Dredd do Sylvester Stallone. Está longe, porque foi no ano de 95. Essa é típica de você, né? Essas piadinhas aí. Então, o de 1995 se trata do quê? Qual é o enredo dele? É sobre um juiz, né? É sobre o futuro. No futuro, as cidades elas foram se juntando, se tornando uma cidade só, né? Essa cidade se chamava Mega City. A Mega City ela é ordenada lá pelos juízes, que são os policiais, que além de ser policiais, eles mudaram o sistema, né? Os policiais são o juiz, o júri e o executor das leis. Então eles chegam lá, julgam o cara na hora e executam a lei na hora. Ou eles prendem o cara, mandam pra prisão lá prisão... esqueci como é que é o nome da prisão, prisão pública, alguma coisa do tipo, isocubo, sei lá. E executam, né? Ou se precisar executar, eles executam o cara na hora também, né? Então eles servem para regir as coisas assim. Só que, como todas as cidades, né, de futuros distópicos ou até mesmo utópicos, não sei, acho que é mais distópico, né? Que as coisas estão mais difíceis. As pessoas têm superpopulação, pobreza, as pessoas estão se rebelando, coisa do tipo. O Sylvester Stallone, ele é o juiz Dredd, que é o juiz mais famoso e mais casca-grossa de todos os juízes que tem cuidando das ruas. Só que no meio do rolê, o juiz Dredd ele é incriminado. Por que ele é incriminado? Porque assim como no quadrinho, a gente descobre no filme, no quadrinho isso não tem muita importância não, mas no filme a gente descobre com um monte de importância que ele é um clone, na verdade, de um super-ministro da justiça lá sinistrão, um senhor, e ele tem um irmão que também é um clone, e esse irmão ele mesmo prendeu antes, e ele vai lá e esse irmão mata um cara, e aí, como a pistola deles, a pistola dos juízes, a legisladora, que é o nome dela, como ela tem o DNA gravado nela, da pessoa, e ela... Ai, cara, é muito complexo de explicar isso, é muito ficção científica. A arma reconhece o seu DNA para você usar. Se você não tiver com o seu DNA nela, você não consegue usá-la. E também, quando você dispara,
os projéteis da arma, esses projéteis vão com o seu DNA. Então, se você matar alguém, vão saber que foi você que matou a pessoa, né? Então, quando ele mata um cara lá, que é um cara do jornal que critica a polícia, pensam que é ele, mas era o irmão dele que tem o mesmo DNA que ele. Por quê? Porque o irmão dele também é um clone, né? E aí, ele é incriminado e ele vai parar numa cadeia lá, ele vai tentar... Não, ele nem chega na cadeia, Agora que eu lembrei disso, ele não chega na cadeia, porque... Ele não chega na cadeia porque no meio do caminho uns canibais lá das pessoas que ficam fora da cidade, que são uma espécie de super mutantes, pessoas que sofreram de fome e tal, derrubam o avião dele. Ele tá com o Robert Schneider, que é um cara que ele prendeu justamente lá no começo do filme. Na minha visão foi justamente. Aí ele vai lá, cai com esse avião, mata esses mutantes, volta pra poder salvar o rolê todo. Só que nisso já soltaram o irmão dele, porque era tudo uma trama política pra fazer o pai, né, o cara que é o ministrão que foi clonado, abrir mão de ser ministro, porque esse cara o Dredd, quando ele foi julgado e foi, né, sentenciado como culpado, ele ia morrer. Só que toda vez que um ministrão se aposenta, ele tem o direito de ter o último pedido dele atendido, e esse cara sai só pra poder o Dredd não morrer e ir pra cadeia. Mas aí as coisas dão errado, depois esse cara lá no meio do filme ele morre, não vou explicar como, porque já é demais. No final do filme, o Dredd vai lá, se encontra com o irmão dele finalmente. Isso é muito interessante, ele só se encontra com o vilão do filme. Que engraçado, você falou que os dois filmes são parecidos nisso. Ele só se encontra com o vilão do filme no final. E eles ficam fazendo rolés meio que paralelos. Aí ele vai lá no final e encontra com o irmão dele tá tentando fazer mais clones, tentando reativar o projeto que fez a clonagem deles. Ele vai lá, luta com o irmão dele, tem uma corrida de moto surreal pela cidade no final, voando, né, do Sylvester Stallone com o Robert Schneider na garupa. E ele mata o irmão dele, uma mulher que estava ajudando o irmão dele quase mata ele. Aí a juíza que estava tentando ajudar ele durante o filme, mas que não aparece muito, que é a juíza Rush, ela vai lá e mata a mulher e salva ele. E ele vai lá, pega o capacete dele e volta pra patrulhar as ruas como se não tivesse acontecido nada. E esse é o enredo do Juiz Dredd de 1995. Será que eu fui rápido o suficiente? Eu tenho uma ligeira impressão que você poderia ter criado um parênteses nesse filme todo, ter explicado com uma novela da Globo. Se você falar sobre Mulheres de Areia, Ruth, Raquel, você teria feito tudo perfeito. Seria perfeito, magnífico, magnânimo a sua explanação. Mas, já que você fez assim, é a vida, paciência. Algo a falar sobre o Juiz Dredd de 2012, porque você assistiu o filme, mas não sabe de quando é? Lembrei não, eu olhei aqui nas minhas anotações. Tô falando igual o Didi, né? Só sai mostrando as coisas, os segredos do cenário. Bem, sobre o Juiz Dredd de 2012. Meu Deus do céu, corta isso, Afonso. Sobre o Juiz Dredd, esse nome é tipo um trava-língua. Sobre o Juiz Dredd de 2012. Cara, eu queria gostar mais de 95, porque ele é mais coloridão, ele é mais garboso, posso falar assim? Eu acho que ele tem mais cara de filme de quadrinho por tentar se apegar menos à realidade. É mais uma cidade futurista, mais parecida com Blade Runner. Mas já vou falar logo de 2012, é verdade. Ele é melhor mesmo, de fato. Porque acho que hoje em dia, pra gente, sei lá, acho que talvez pro jovem adulto, né, do século XXI, o filme tem que te prender nele mais, o máximo possível. Tem uma trama política legal no Dredd 95, mas de 2012 eu vou contar pra vocês muito mais rápido. Do que se trata? O Dredd, né, é um juiz de rua e ele tá atrás, ele vai num prédio porque houveram 3 assassinatos. Ele tá indo treinar uma novata, a juíza, que vai ser a juíza Anderson, né? É Anderson no caso, eu não sei falar, eu não vou falar Anderson. A juíza Anderson. E essa novata, esse filme de 2012, ele é mais pegado na realidade. As pessoas falaram, né, eu vi nos vídeos do YouTube, os caras falam que ele parece que talvez tivesse baseado um pouco no Batman Begins pra tentar ser mais pautado na realidade. Mas ele me lembra muito mais o nosso Tropa de Elite aqui do Brasil, né? Eu não vou botar minha mão no fogo e garantir que a referência veio daqui, mas ele me lembra muito mais. Claro, né, até porque é uma situação mais policial mesmo. E ele é mais pautado na realidade, o que poderia me afastar, como eu sou um cara viciado em coisas de quadrinho mais escrachadas. Só que ele é bem legal, porque na história tem uma droga nova chegando no mercado e eles vão num prédio pra ver um assassinato que aconteceu por causa de briga por causa de drogas, de traficantes.
chegando lá, eles acabam pegando um cara que sabia demais. Então a chefona, a vilã do filme, ela tranca o prédio para os juízes não saírem com esse cara. E aí, no rolê, essa Anderson, por que ela é legal? Como no filme de 95 tinha mais essa apresentação de como a cidade ficou diferente, tem mutantes, tem clones, isso é muito forte presente no filme, aqui são mais pequenas as demonstrações, porque esse filme é tipo um filme de assalto, tipo The Raid, aquele The Raid que a gente gosta de falar, que é aquele filme, né, eu não sei de onde ele é, qual é do Oriente. Aquele The Raid que os caras, é o filme todo num prédio, sabe? É o filme todo num prédio. Só que nesse filme todo no prédio, eles têm que sair com vida, tendo que lutar contra várias pessoas nesse prédio e ainda tentar proteger os inocentes, tentar. O de 2002 é extra violento, só que eu não sou fã de, tipo, violência desnecessária, embora eu goste quando o Jim Minhoca, né, atira nas pessoas e fala violência desnecessária, mas eu não sou fã disso, e eu achei que não foi desnecessária a violência, foi interessante pra contar a história do filme, né, e esse é o enredo de 2012, eles num prédio tentando sobreviver, e aí eles vão acabar, né, desmantelando essa nova criação dessa droga nova, que é uma droga, que eu esqueci qual é o nome agora, Slow Motion, não sei, que é uma droga que quando você toma, ela desacelera o tempo pra você em 1% do que seria o tempo real. Não me pergunte o conceito, eu não entendi isso até agora e eu achei meio furado isso aí, mas o filme é legal o suficiente pra você não ficar tão preocupado com isso. Então, esses são os dois filmes. Tá, mas qual dos... Tá bom, vamos começar pelos 95. Os personagens principais são Sylvester Stallone, que é o juiz Joseph Dredd, o irmão dele, que é o Rico, eu não lembro o nome do ator, mas ele é muito bom. A juíza Rush, O Rico que é uma outra juíza que é meio que amiga dele. O Rico Esse cara, ele é muito bom mesmo. Ele faz uma cara de maluco nesse filme. Meu Deus do céu. Tem o Rob Schneider, né, que é o Ferguson, que tá bem diferente do quadrinho, mas assim, eu não li o quadrinho. Pra mim isso não fez diferença no filme, essas diferenças do quadrinho. Tem os outros personagens principais, que são os outros, o cara que seria o cerne deles, o cara que é o ministro, né, que é o senhor coroa, que é o ministro de onde foi tirado o DNA para criar os dois juízes, né, o Rico e o Joseph Dredd, os dois Dredd, que, né, no caso o Rico deu errado, o Joseph Dredd deu certo. E fora esses personagens, tem um outro garoto lá jovem que eu não lembro o nome, que ele é um garoto que analisa imagens, né, que ele ajuda nessa descoberta aí do Dredd. Eu não me importei muito com ele só aparece ali com aquela carinha, anos 90, vamos botar um carinha aqui pra fazer umas piadinhas estranhas. Aliás, caraca, aparece umas 3 ou 4 vezes nesse filme. O Robert Schneider faz umas piadas que o Stallone olha pra ele com uma cara assim, ó, ele para assim no meio do filme e para assim pra ele. E aí corta a cena e vai pra outra cena. É muito... Eu não sei, eu acho que nos anos 90 a gente achava isso hilário, mas hoje em dia é um pouco difícil. Sobre o filme de Dredd de 2002, quais personagens você ressalta? 2012. 12. Qual que você ressalta? Cara, os vilões são bem legais. A vilã, a Mama... Esqueci, é Mama... Madrigal, alguma coisa do tipo. A Madeleine, né? A Mama Madeleine Madrigal. Ela é bem legal, ela é aquela moça do Game of Thrones, só que ela tá diferentona, com cicatriz no rosto, cabelo bem escuro mesmo, pra deixar bem diferente mesmo. O Dredd é bem legal. Tem uma juíza que fala com ele no começo do filme e no final do filme, que é uma chefe dele, que ela é bem legal também. Eu esqueci o nome dela agora. Quem é o Dredd nesse filme? O Dredd é o Cal Urban, que é o cara que faz o... Agora ele é famoso por fazer o Butch no The Boys. Mas ele também faz aquele personagem que tem aqueles dois fuzis no Thor Ragnarok, né? A gente gostava de ver ele no The Priest. É o vilão The Priest. No Thor Ragnarok ele é o executor. O executor, isso. É ele, né? É engraçado, o executor é um personagem que a gente gosta, é importante pra gente, daquele desenho que a gente via. No padre, mas o filme tá meio que... Ele é o ex-padre que virou vampiro, né?
Sim, ele é muito maneiro, cara. Eu gosto desse vilão nesse filme. Tem gente que não liga pra esse filme, eu gosto desse filme e gosto desse vilão. Pô, e ele tá e o personagem que eu gosto mais. Ele tá no Batalha de Riddick 3 também. Batalha de Riddick 3, né? Sem contar com o que lançou ele, né? Que é o Doom, né? É, o Doom, cara. Ele é o... Caraca. Ele é o principal do Doom, né? Caraca, mano. Você olha pro Doom do The Rock magro, mano. Ele é olha, o principal do Doom é o The Rock, né? Tá maluco. Não, pra mim não. É ele. Ah, sei lá, eu acho que o personagem principal do Doom é o The Rock. O The Rock é o principal, porque ele é o manda-chuva. Na capa do filme ele é o cara que tá na frente. Porque era o The Rock, tava em alta na época. Aí botaram lá pra vender, né? O último personagem que eu acho muito legal de 2012, eu esqueci de falar, é a Agente Anderson. Cara, que personagem bacana, cara. Eu acho que ela ajuda a pontuar o quanto o Dredd é muito... né, a ideia do quadrinho seria ironizar esses sistemas hiperviolentos de punição, alguma coisa do tipo. E o cara tá sempre dentro da lei, ele é incorruptível, é claro. Só que já é dentro da lei, incorruptível, dentro de um sistema futuro que não é um sistema legal que pega leve com ninguém, né? E isso funciona bem, essa crítica, eu acho que funciona bem nos dois filmes, só que com essa Agente Anderson, ele fica melhor porque ela é a policial que vai ter empatia. E ela consegue fazer isso melhor porque eles sabem dar o tempo de tela pra ela excelente. Eles distribuem bem as funções dos dois personagens dentro do filme. O Dredd é implacável? Ele é implacável. Só que ele, né, aquele cara frio demais, como seria no quadrinho. Os caras falam que tem um quadrinho que eu vi uma cena uma vez, não li, mas tem uma cena do quadrinho que aparece ele sentado na privada, né, e lendo o jornal com capacete, em casa. O personagem não tira o capacete. Inclusive, as pessoas que gostam, que leram, reclamaram que no filme do Stallone ele tira o capacete o tempo todo. É o Stallone, né? Pombas. E o Karl Urban, ele é muito, né? As pessoas, os outros youtubers que a gente gosta, né? Eles falam que ele é muito nerdão. Então ele faz questão de fazer essas coisas e de ser fiel no que ele tá fazendo. Ele não tirou o capacete no filme, em 2012. Ele não tira o capacete, mano. E ele é muito legal, ele passa uma personalidade de raiva. E assim, tem muitas nuances desse filme de 2012 que são legais, que te prendem no filme, te deixa tenso, andando junto com o juiz naquele prédio, vendo como as pessoas são vitimadas por causa de estar presos em situações de violência, mostra como as pessoas inocentes sofrem. Ele é um filme que discute legal essas coisas, e a Agente Anderson, ela consegue ela é perfeita, ela é forte, entendeu? E eu não sei se a gente vai ter problemas por eu falar isso aqui, mas vou falar. Ela é forte, muito forte. Inclusive, ela é mais interessante, mais forte que o Dredd, sem lacração. Tá? Os pontos bons do Dredd é que ele bebe de tudo que tava fazendo barulho na época. Ele faz a mesma brincadeira que os filmes de quadrinhos faziam na época, que era mostrar os quadrinhos primeiro, né? Igual o Superman fez na época que lançaram o primeiro filme dele, de mostrar o quadrinho lá na tela primeiro, antes de começar o filme, né? Antes de introduzir. E essa coisa espalhafatosa do quadrinho era legal. Ambos os uniformes dos Dredds tem no quadrinho e ainda tem outras variações também no quadrinho, certo? Só que, tipo assim, o do Stallone, tipo, o quadrinho que tem aqui em casa é o Dredd com Batman. Esse quadrinho aqui, ele tá com a roupa mais parecida com a do de 95, que é essas ombreiras que você falou, né? E o cinto, né? Só que eu acho isso meio ridículo no filme de 95, esse visual. O novo de 2012 é mais sujão. Eu gosto mais do visual do novo, cara. Eu acho ele mais legal e eu acho ele mais funcional. O de 95 não me passava a proteção que o do novo passa. De uniforme, eu acho que tá mais bonito o uniforme do novo. O problema é que o ator, o Sylvester Stallone, ele seria um Dredd perfeito. Só que no filme tem a pegada de que, como eles são clones, eles têm olhos azuis diferentões. Tanto ele quanto o irmão dele, o Rico. Então eu acho que meio que acabou o roteiro acabou dando essa forçada aí pra ficar mais necessário ainda ele tirar o capacete.
Olha só, visual. Qual filme de super-herói que você lembra dessa época? Os Batmans. Não, dessa época ou de antes dessa época? Dessa época, dos anos 90 até 95, nesse período aí. 90 a 95, de super-herói, não de quadrinho. Super-herói. Filme de super-herói. É porque tem filme de quadrinho que não é de super-herói, tipo Dick Tracy. Sabe por que eu tô falando isso? Eu acho que a caracterização do Dredd eu achava tão maneira, porque a gente não tinha tanto. Ó, eu lembro, Batman, tinha o filme do Darkman, que foi um pouco antes. Tinha o filme dos Power Rangers, que foi na mesma época, se eu não tô enganado. O primeiro Power Ranger Mighty Morphin lá, acho que foi em 95 também. E tinha mais um filme, acho que da Tartaruga Ninja, que veio antes também. Aquela Tartaruga Ninja que tinha aquela máquina de... Não, 90. 90 era do Tartaruga Ninja, não tinha os três. Tinha três filmes. Em 90 lançou 3 filmes de Tartaruga Ninja? Eu só lembro de 90 até 95 já tinha os 3 filmes. Eu só lembro de 90. Eu não sei se quando eu assisti também foi depois, né? Porque a gente só via as paradas na Globo. Então pode ser que eu vi depois. Mas enfim. Eu acho que tem o Fantasma, eu acho que é de 90 e o do Billyzinho eu acho que é 96. Mas aí, enfim. É porque as roupas, pra mim, todas eram muito marcantes. Então eu gostava de todas elas porque era algo que eu não podia. Porque era o quadrinho, né? E a gente tava vendo uma personificação. Por isso que pra mim, eu gosto tanto da roupa do Dredd, porque ela era um marco pra mim, que era aquela parada. Mas se você for pensar bem, é um bagulho meio escroto, né? Porque era cheio de penduricários dourados, não sei o que, mas eu, sei lá, eu achava maneiro pra caramba, né? E aí eu cresci pensando assim, maneiro pra caramba. Faça suas considerações finais sobre o vídeo. Bem, então, de visual, o Dredd do Stallone ele é maior, ele é bem maior, no caso, porque tem uma trama política dentro tem problema muito sério dentro da polícia, dentro do alto escalão. Isso é legal, é interessante, né? E no novo, é legal porque é mais intimista. Dentro do apartamento tem essa mutante que tem uma visão mais humana das coisas. Os dois filmes são legais, só que eu acho que o novo ele acaba te prendendo mais, entendeu? Eu vou ficar com o novo porque ele acaba me prendendo mais. E tem essa como assim, os roteiristas evoluíram nessa questão de filmes de quadrinho, né? Então assim, também não dá pra fazer uma disputa sem levar em consideração o tempo do filme. 95 era outra época, né? Era outra época. O filme de 2012 já era uma época onde os roteiristas já tinham mais uma consciência de algumas coisas. Então ele vai ser melhor, de fato, né? Mas isso não torna o filme de 95 um lixo. Eu nunca achei isso quando eu via quando era moleque. E quando eu vi de novo agora, eu continuei não achando um lixo. Eu achei ele até que bem interessante. É divertido pra caramba, eu acho, né? E, cara, não adianta, o visual dele é muito legal. É muito legal mesmo. Os mutantes, o cara que tem partes mecânicas no corpo, né? Dos Angels lá. É muito interessante. Ele tem muito visual de quadrinho muito bacana. E o novo tem um visual de quadrinho bacana porque os quadrinhos mudaram também. Eles ficaram mais sérios em alguns momentos, né? Os X-Men mesmo adotaram o preto depois do filme dos X-Men, né? E em pegadas mais realistas. Mas os dois filmes são bacanas. O novo é bem mais violento, mas a violência acaba sendo necessária à história. E eu acho isso muito doido porque ele é estúpido de violento. Eu não tô acreditando que você não viu esse filme ainda. Mas não que você seja uma pessoa violenta. Você gosta de ver violência gráfica bem feita, entendeu? Eu tô achando estranho você não ter visto ainda. Porque ele é muito violento mesmo, cara, mesmo, sério, mesmo. Parece filme de terror. Mas assim, entre os dois, né, repetindo, eu fico com o novo agora. Mas, eu vou repetir a opinião de outros youtubers aqui, sem vergonha, mas uma fusão dos dois seria ótima. Uma mistura. Acho que essas são as considerações finais. Queria mandar um beijo pra Agente Anderson. Agente Anderson, te amo. Menos que a minha namorada, é claro, mas depois dela, se ela não... Bem, é isso. Tá bom, você que assistiu esse vídeo até esse momento meio impróprio, meio estranho, constrangedor,
Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as maravilhosas notificações deste maravilhoso canal, que tem muita coisa maravilhosa a ser discutida. E no final de contas, desejamos algo que resplandeça pelos campos, aos todos os rincões do nosso planeta, que seja feliz. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Bem, amigos, terminou.